na parte de segunda-feira, a última ceia. A última ceia foi quando Jesus Cristo transformou aquela festa da Páscoa e pães asmos, transformou-a em Santa Ceia, a ceia do Senhor. Ali não estava um cordeiro, mas ali estava o pão, e ali estava o suco da vide, o suco de uva. E queridos, ali também estava uma bacia com água, onde Jesus Cristo realizou o lava-pés. A última ceia. Leia comigo Marcos capítulo 14 e vamos ver o verso 12 até o verso 31. E no primeiro dia dos pães asmos, que era o dia 15 do primeiro mês, quando sacrificavam a Páscoa era sacrificada no dia 14 e eles comiam o cordeiro pascal nas primeiras horas do dia 15, o primeiro dia dos pães asmos. Disseram os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos encontrará, segui-o. Como é que Jesus sabia que ao eles entrarem na cidade se encontrariam com um homem levando um cântaro de água? Queridos, o Espírito Santo revelava para Jesus Cristo cenas que os nossos olhos não enxergam. Alguém pode pensar: bom, Jesus sabia porque ele era Deus. Não, queridos. Jesus não fazia nada que você e eu, que dependemos de Deus, também possamos fazer. Jesus não usava nenhum poder que não esteja disponível também a você. Ele vivia como homem, como filho de Deus, inteiramente dependente de Deus, batizado pelo Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo dizia o que as pessoas estavam pensando. Não é que Jesus lia os pensamentos, ele não usava os poderes divinos dele. O Espírito Santo lia os pensamentos e comunicava a Jesus Cristo o que as pessoas estavam pensando. O Espírito Santo é onipresente. A onipresença de Deus hoje na terra é através do Espírito Santo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, o mesmo poder que estava disponível a Jesus está disponível a você e a mim. E o verso 14 diz: e onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa. O mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado, e preparai-a ali. Como é que Jesus sabia de antemão todas estas coisas? Revelações do Espírito Santo. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. O Espírito Santo já tinha revelado a Jesus quem era o traidor, quem era o ladrão do grupo. Jesus já sabia quem era. E o verso 19: e eles começaram a se entristecer e a dizer, um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que o tal homem não houvesse nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E ainda o verso 27. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também.
Queridos, Marcos capítulo 14, o verso 12, observa que aquele era o primeiro dia da festa dos pães asmos, sem fermento, quando o cordeiro da Páscoa era morto e então comido. A refeição ocorreu na quinta-feira à noite. Na última ceia, Jesus instituiu um novo serviço memorial. Era uma transição da celebração da Páscoa judaica, ligada à saída de Israel do Egito e o estabelecimento da nação como o povo da aliança de Deus no Sinai. É surpreendente que na ceia do Senhor, instituída por Jesus, nessa ocasião o cordeiro pascal não seja mencionado. Isso ocorreu porque ali o cordeiro pascal era Jesus, o cordeiro de Deus, João 1:29. O pão da ceia do Senhor representava então o corpo de Jesus. A nova aliança foi selada com o sangue de Jesus e o cálice representa o sangue de Jesus. Marcos 14:24. Então, nesse ínterim, Jesus predisse que todos os seus discípulos o abandonariam. Em Zacarias, capítulo 13, verso 7, está a profecia de que feriram o pastor e todas as ovelhas foram dispersas. Jesus era o pastor e os seus discípulos eram as ovelhas. A mensagem foi dura e deprimente, mas Jesus acrescentou uma palavra de esperança para eles, repetindo a predição da sua ressurreição. Além disso, ele disse que iria adiante dos discípulos para a Galileia. Essa predição de que Jesus iria adiante deles para a Galileia seria mencionada pelo anjo que estaria dentro do túmulo. A Bíblia fala um jovem, um mancebo, estava sentado dentro do túmulo. Quando as mulheres ali chegaram, era um anjo assentado no túmulo. Foi este anjo que mencionou a profecia de Jesus Cristo indo adiante deles para a Galileia. Isto está em Marcos capítulo 16, o anjo mencionado no verso 5. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita. Quem era ele? Um anjo, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Queridos, um anjo mencionou a profecia dada por Jesus Cristo de que depois da sua morte e ressurreição, ele iria então para a Galileia e lá se encontraria com os seus discípulos. Para os discípulos era muito difícil aceitar a mensagem que Jesus estava dando, especialmente no caso de Pedro, que argumentou que todos os outros poderiam abandonar a Jesus, mas ele não o faria. Contudo, com linguagem solene, Jesus predisse que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. A predição desempenharia um papel crucial na cena do julgamento de Jesus e da negação de Pedro. Portanto, também tem relevância neste texto. Meu querido irmão, nesta última ceia realizada por Jesus Cristo com os discípulos, ele instituiu o pão que representa o corpo, o suco da vida que representa o sangue de Jesus. E conforme lemos em João capítulo 13, ele introduziu também o lava-pés. João capítulo 13 menciona Jesus lavando os pés dos discípulos. João capítulo 13. E ele deu isso como um exemplo para nós. Capítulo 13 de João, o verso 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Por isso, na Santa Ceia que hoje realizamos, existe o pão, existe o vinho e existe o lava-pés, a cerimônia da humildade. Queridos, cada vez que nós comemos do pão e bebemos do vinho, nós estamos dizendo que cremos em Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. E vamos fazer isso até que Jesus volte, porque na volta de Jesus vamos participar com Jesus no reino de Deus, lá no céu, da ceia. A ceia que será ministrada pelo próprio Jesus Cristo. E ali vamos comer do pão e beber do suco da vide, uma memória do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por você e por mim. Vamos estar lá, meu querido irmão, minha querida irmã. Vale a pena o que Jesus está preparando para você, para nós, comprados pelo seu sangue. Aleluia!